A paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Estamos aqui mais uma vez para nós fazermos o nosso devocional. E nesta feita, eu quero falar de algo muito importante. Ainda estamos no mês de março, né? E eu quero falar de mulheres, que são mulheres especiais, mulheres destemidas, mulheres curadas, algo assim, voltada para a mulher, o que eu irei falar. E eu irei colocar o tema sobre curadas para curar. E irei falar de duas mulheres que fez assim algo muito extraordinário no templo dos juízes. Quero falar aqui sobre Ruth e Noemi. E eu vou ler o versículo 10 do capítulo 1 do livro de Ruth, que diz o seguinte: disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que eles sejas por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando se eu tivesse, não teria esperança. Ou ainda que nesta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filho, porém vocês não esperariam. Por isso, voltai. Fica até o versículo 12. Essa história, gente, ela é bem interessante, dessas duas mulheres. Quero enfatizar muito a respeito de Noemi. Noemi significa alegria, prazer em viver. Noemi era uma mulher que morava em Belém, na região de Judá, com seu esposo e 2 filhos, que era terra do pão. Tudo a bonança existia ali naquela época. E ali, quando chegou um período de escassez em Judá, quando chegou um momento de fome muito grande, gente. E aí Aimeleque, que era o esposo de Noemi, decidiu sair de Judá para ir para Moabe, porque ele soube que em Moabe tinha muita coisa, que lá não tinha perigo deles passarem fome. E ali ele pega, Aimeleque pega Noemi e seus 2 filhos e vão para Moabe. E quando eles chegam lá, ele achando que lá ia ser bom para ele foi acometido de uma enfermidade. Passou-se um tempo e ele foi acometido de uma enfermidade. E dessa enfermidade levou à morte de Aimeleque. Ficou somente Noemi e seus 2 filhos vivos. E aí o que acontece? Noemi continuou a vida dela em Moabe com seus 2 filhos. Porém, os 2 filhos de Noemi procuraram esposa e casaram. Depois que eles casam, 10 anos depois, eles morrem. Os filhos de Noemi morrem, gente. E aí o que acontece? Fica Noemi e as 2 noras dela. Aí fica morando em uma casa, 2 viúvas. E ali se tornou Noemi uma mulher muito amarga, uma mulher que não tinha mais expectativa para viver. E ali Noemi viveu ali em Moabe com as noras dela muito tempo. Depois Noemi soube que em Judá estava começando a prosperar novamente. Ela começou a se alegrar e ela disse: eu vou voltar para o meio do meu povo, porque aqui eu não conheço ninguém, só vocês. Vocês voltam para o povo de vocês e eu vou para o meu povo. Volte, filhas minhas. E ali ela se despede das 2 noras, que foi Orfa e Ruth. E ali elas começam a chorar. E ali elas começaram a abraçar Noemi chorando, porque elas iam ficar lá, tinham perdido os esposos. E agora a sogra delas, que era pegada com a sogra ia embora. E elas iam ficar lá no meio dos pais delas. E agora você para um pouco e vê por que essas 2 mulheres começaram a chorar quando Noemi se despediu delas, dizendo que era para ela voltar para o meio do país dela, do povo delas, que Noemi ia voltar para Judá, que era para o meio da parentela dela. Aí você traz para você, aí você pensa, por que essas 2 mulheres se apegaram tanto com Noemi? Aí você pega, olha para a palavra de Deus e observa quem era Noemi, uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que era da linhagem das pessoas que eram dos planos do Senhor.
E naquele momento ali que aquelas duas mulheres olharam e viram a fragilidade de Noemi e ela ia voltar só, Deus ele coloca no coração de Ruth para Ruth acompanhar Noemi, porque Deus ele tinha algo para a vida de Ruth em Judá. E aí o que acontece? Orfa, ela volta para os seus pais. E aí Ruth se prontifica para Noemi e diz: eu não vou voltar para os meus pais, eu vou com você. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Teu Deus é o meu Deus. Aonde tu morreres e ser enterrada, eu também serei. Gente, a gente observando essa cena, esse cenário que Ruth falou com Noemi, a gente observa, foi um momento, se você for observar geograficamente essa história e mapear ela na sua mente, você vai entender que aquele momento que Ruth se prontificou ali para Noemi e dizendo essas palavras para Noemi, ali foi o momento que o Espírito de Deus entrou na vida de Ruth. E ali o Ruth se prontificou para ajudar uma mulher que vivia ferida e amargurada. E ali ela vai para ajudar junto com Noemi. Quando nós chegamos bem aqui no versículo 19 do capítulo 1, gente, isso é bem interessante. Quando elas chegam lá em Judá, observe, gente, esse ponto ele é muito interessante, observe esse ponto. Quando elas chegam em Judá, Noemi estava uma mulher desfigurada, uma mulher que não tinha mais alegria no seu rosto, mas ela voltou para sua casa. E quando ela entra na cidade e chega na sua casa, as mulheres de Judá olham para Noemi e começaram: não é esta a Noemi? Começaram a ficar assustadas. Por quê? Não tem semelhança? Não tem, não é Noemi. Mas por que está desse jeito? E ali começam a indagar. Porém, ela lhes dizia: não me chamei Noemi. Observe o que é que ela disse para as mulheres de Judá quando ela chega lá. Não me chameis Noemi, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Me chame Mara. Gente, observe bem. Me chame Mara, porque eu vivi muita amargura na minha vida. Saí do meio da minha parentela, fui para Moabe. Moabe, gente, o significado do nome Moabe é desejo. Ela saiu de uma terra que era a terra do louvor, gente. E Belém era a casa do pão. Efrata, que ele era um Efrata, que significa terra frutífera. Observe bem. O significado do nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Ele sai de Judá, que significa terra do louvor. Gente, para você viver no local para que é terra do louvor, era uma alegria muito grande para Noemi. E ali ele viu que a escassez estava muito grande e ele sai de uma terra frutífera para ir para a terra do desejo. Observe esse ponto. Terra frutífera. E ele vai para Moabe, que só era desejo. Ele desejou e foi. E o que foi que causou tudo isso? Uma vida de amargura, uma mulher que não tinha mais expectativa, não sonhava, era uma mulher que não tinha mais prazer em viver. Mas Deus, naquele momento, ele coloca o Espírito dele na vida de Ruth para cuidar de Noemi. É por isso que eu quero colocar para vocês o tema dessa reflexão. Curadas para curar. Deus, ele coloca uma mulher curada na vida de uma mulher ferida e amargurada, para que ela viesse curar ela através das suas palavras e através das suas atitudes. Ali já começa a cura de Noemi, quando Ruth se posiciona e diz: aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. E aqui foi um momento, esse momento aqui, acredito eu, que Noemi já começou já a observar: meu Deus, eu tenho esperança. Vou voltar a viver. Vou voltar a ter ânimo de vida.
E ali elas começam a ir para lá para ajudar. Quando elas chegam lá, só duas mulheres em uma casa. Noemi já estava de idade. Ruth, uma mulher nova, cheia de energia, cheia de força, curada, cheia do Espírito Santo. E ali Deus começa a ministrar na vida daquela mulher para ajudar outra mulher que outrora era feliz. E ali Deus começa a usar a Ruth para curar Noemi. E aí chegou o momento de trabalhar. E aí, na hora de trabalhar, e aí, minha sogra, como é que eu vou fazer? E ali, Noemi já tinha começado a voltar a sonhar quando Ruth disse para ela que aonde ela fosse, Ruth também ia, que o Deus de Noemi era o Deus de Ruth. Acredito eu, gente, que acho que Noemi, acho que nem desejo de orar ela tinha mais, pela situação que ela estava vivendo. E aí, o que que acontece? Ela vai e diz assim: minha nora, tem uma vinha aqui próximo, que é de um homem chamado Boaz. Você vai lá, porque esse homem, ele é meu parente. Ele é parente do meu falecido esposo. Você vai lá e você começa a colher espiga. E se lhe perguntarem, você diga que foi eu que mandei. Olha o ponto positivo de mulheres curadas que têm posição para levar a palavra e ninguém pode lhe parar. Porque você é uma mulher curada que tem atitude. E aí ela chega lá e ela começa a apanhar espiga. E ela começa a catar espiga na vinha de Boaz. Porém, os empregados de Boaz viram aquela mulher. Quando eles viram aquela mulher, eles se aproximaram dela e perguntaram quem era ela. E ela se apresentou, disse quem era ela, tudo direitinho. E ali eles começaram a observar a vida de Ruth. E ali o que foi que eles fizeram? Eles procuraram Boaz. E eles foram dizer para Boaz, disse todos os detalhes de Ruth. Era uma moabita, era viúva de um dos filhos de Noemi e que estava ali cuidando de Noemi, sua sogra. E quando Boaz soube disso, ele disse para os empregados, vão soltando espiga para ela ficar colhendo e não deixe ela ficar sem espiga. O primeiro dia, gente, quando ela chegou em casa, com a vasilha dela cheia de espiga, para a sogra dela. E ali, quando ela chegou, tá aqui minha sogra, colhi espiga. E ali a esperança no coração de Noemi voltou. Vocês lembram de um hino que diz: a esperança voltou outra vez, a tristeza então sorriu. Observa como era chamado o nome de Noemi? Amarga, porque ela disse que havia vivido muito amarga, que era para chamar ela de Mara, que significa amarga. E ali, quando Ruth chega em casa com espiga, a esperança no coração de Noemi voltou a surgir. E ali Deus começou a curar a vida de Noemi, dando esperança que ela ainda tinha futuro pela frente. E ali começou a fluir alegria no coração daquela mulher. E o que eu quero te dizer, mulher, nesta hora? Seja curada. Não importa a ferida que te causaram. Não importa o que você viveu no passado. Observe bem, Deus usou uma moabita. Se nós for ver quem era Ruth, a história das moabitas, os moabitas, é uma história bem longa, que com o tempo nós iremos falar aqui no canal. Mas eu quero enfatizar só a respeito de mulheres curadas para curar. E eu te digo nesta hora, seja uma mulher curada para curar outras mulheres. Assim como Ruth se posicionou e Deus usou ela. Mas para Deus usar Ruth, ela teve que se posicionar. Se posicione, mulher, para Deus te curar. Levanta a tua cabeça e decida ser curada para que você venha curar outras mulheres também. E ali, quando Ruth começa a trabalhar e levar mantimento para casa, e Noemi viu que não faltava mais em casa, nada mais de necessidade, ela não passava mais, a alegria de Noemi voltou. E ali ela começou a dar estratégia para Ruth. Olha, você vai fazer assim e você vai fazer assim. Observa a mulher ferida. Ela já começou a aconselhar a outra que tinha levado palavra de cura para ela. Observe bem, hoje você pode estar ferida, mas amanhã você pode ser curada e curar outra pessoa.
E ali quando Noemi recebeu a cura e viu a esperança voltar e viu Deus trabalhar na vida dela novamente, acredito eu que Noemi pensou, Deus voltou a se lembrar de mim. Porque é isso que muitas das vezes acontece com a vida da gente, né? Que você passa por uma aflição tão grande e quando o refrigério chega na vida da gente, você vai dizer, Deus se lembrou de mim. Não é isso que acontece conosco hoje na atualidade? E ali ela começou a orientar Ruth. Filha, você vai fazer assim. Você vai dormir, vai deitar lá nos pés de Boaz e ele vai ver. E ali ela começou a dar aquela dica, porque ela já era uma mulher curada. E ali ela recebeu a cura, ela voltou a ser Noemi novamente. E eu te digo, nesta hora, volte a ser mulher, cheia de sonho, cheia de ousadia para Deus te usar. Não deixa ninguém te parar, não é as palavras. Noemi, ela se tornou uma mulher amarga por causa da atitude do marido dela, que não orou a Deus e saiu do lugar que não era para ter saído. E aí o que foi que ela fez? Ela vai e acompanha o seu marido. Porque naquela época a mulher não tinha voz. E ali ela acompanhou o marido e se tornou uma mulher amarga. Tudo tem o porquê de ter se tornado amarga. E eu te digo, independente da situação que te causou ser uma mulher amarga, ferida, sem ânimo, até de ir para a igreja, eu te convido nesta hora a voltar a sonhar e se deixe ser curada, independente da situação, porque Jesus quer te curar. E para você curar outras vidas, receba esta palavra que é especificamente para a mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa palavra é para você, mulher. Volte a sonhar. Aquelas palavras que te falaram, que te feriram, às vezes foi seu esposo, sua família, seus parentes, ou até na igreja. Você chegou na igreja, irmã, falou alguma coisa, lhe confrontou, falou alguma coisa que você não gostou e te feriu. Seja curada e volte a sonhar. E cure outras mulheres curadas para curar. Observe essa palavra, curadas para curar. Gere vidas. Gere vida nessa geração, enquanto nós estamos aqui. Faça valer a pena a sua vida aqui. Maria, irmã de Lázaro, ela fez valer a pena. Enquanto Marta estava lá correndo de um lado e para o outro, gente, Maria estava adorando. E Marta ali afadigada, mestre, tu não se importa que Maria vem me ajudar? E Jesus disse para Marta, 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 por que tu te afadiga com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte, o que ela escolheu ninguém lhe tirará. E eu te digo, mulher, nesta hora, o que tu escolheu para a tua vida foi servir a Jesus, foi adorar a Jesus, ninguém vai tirar isso de você. Não foi as palavras, não foi as calúnias, não foi as difamações, as injúrias que jogaram contra você. Mas seja uma Ruth, seja uma Maria que faça a diferença, mesmo que chegue ali criticando, lá no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Maria lá chega nos pés de Jesus, mulher, e ela derrama aquele vaso, ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra sobre Jesus um perfume caríssimo. Aí eu te pergunto, o que você tem mais de valioso para você oferecer para Jesus nesta hora? E ali, enquanto ela joga aquele perfume caro nos pés de Jesus, seus discípulos começaram a criticar, isso aí é muito caro, não pode fazer isso aí, se está extravagando isso aí tudo. Para que isso tudo? Maria não se importou. Maria continuou adorando a Deus. E ali Jesus foi que defendeu Maria, gente. É o que nós estamos precisando nessa última hora da vida aqui na terra. Deixar Jesus nos defender. E nós não estamos aprendendo isso. Eu estou dizendo isso para mim também, mulher. Às vezes nós não estamos deixando Jesus nos defender. Nós queremos ter atitude de nós próprias, falando, não, eu não é isso aqui, não. E não é assim. É deixar Jesus fazer. E ali Jesus começa a defender aquela mulher. E essa história, ele começa a dizer que aquela atitude dela ali, ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento. E lá no final do versículo, no versículo 9, aí o que Jesus diz? Essa atitude dela vai ficar lembrado.
Aonde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado. Essa atitude dela. Jesus disse o quê, gente? Foi para a memória de quem? De Jesus, não foi não. Ele disse para a memória dela. Observe bem, para a memória dela. Aonde esse evangelho for pregado, vai ser anunciado esse acontecimento para a memória dela. E eu te digo nesta hora, mulher, seja curada, seja transformada e recebe a cura do céu para que a tua história seja lembrada como mulheres que verdadeiramente buscam o Senhor, independente da situação, das palavras que dizem contra você. Seja curada, mulher. Não deixa as palavras te matar. Não deixa as palavras te matar, mas viva. Viva nessa terra e adore o Senhor. Seja uma Ruth, seja uma Maria. E não abra mão da adoração ao Senhor. Porque uma mulher curada, ela adora. Uma mulher curada, ela levanta a mão. Ela não tem medo. Ela glorifica. Ela marcha. Porque ela é uma mulher curada. E ela não tem dificuldade de adorar. Amém, mulher? Recebe esta palavra. Anima o teu coração. Levanta-te. Adore o Senhor. Não seja uma Marta. Não estou criticando Marta, viu, irmãs? Mas seja Maria, seja Ruth, tome posse. Seja uma mulher que se encha de Deus. Ruth, ela deu lugar para se encher de Deus. Orfa voltou para trás. Não deu lugar para ser cheia. O Ruth deu lugar e o Espírito Santo veio sobre a vida dela. Maria deu lugar para ser notório a vida dela até hoje. Amém? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dê o seu like, porque quando você der o seu like nos vídeos, irmãs, o YouTube ele vai notificar para outras pessoas, porque ele vai entender que o que você assistiu é relevante. Outras pessoas podem também ter acesso a esses conteúdos, viu? Por isso, dê o seu like, é muito importante o seu like. E se inscreva também se você não é inscrito. E compartilhe com outras pessoas para serem tocada e seja cheia, mulheres adoradoras, mulheres cheias de Deus, mulheres curadas para curar. Amém? E a paz do Senhor. Até a próxima.